No nosso vídeo editorial de hoje, nós gostaríamos de iniciar uma sequência de abordagens a respeito dos levantes populares que têm matizados os dias atuais, particularmente no mundo muçulmano, problema do Egito, de uma série de outros países e mais recentemente na Líbia. Eu gostaria de fazer uma abordagem mais ampla e que provavelmente envolverá, para não se tornar muito longa, a necessidade de que ela se faça em mais de um vídeo editorial. Eu gostaria de começar dividindo com os que nos dão o prazer de frequentarem o site da Ratio Pro Libertas a experiência que eu vivi nos anos 90, realizando na Inglaterra um curso de caráter político estratégico junto ao British Army Staff College. Éramos cerca de 180 alunos, dos quais 132 ingleses e 48 de diversos países do mundo: Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal, Itália, países africanos, países orientais, Indonésia, e entre eles o Brasil se fazia representar também. Eu cheguei à Europa no final de 89, em dezembro de 89, alguns dias após a queda do Muro de Berlim, e pude assistir durante todo o ano de 90, eu diria, a perplexidade com que os países do primeiro mundo ocidental enfrentaram aqueles fatos históricos absolutamente inesperados na época e que se constituíram num ponto de inflexão da vida da humanidade, né? Eu citaria inicialmente o desmoronamento da União Soviética, né? O esfacelamento do Pacto de Varsóvia e todas as consequências que adviriam dessas circunstâncias, desses fatos. Quer dizer, na medida em que não se passou a ter mais o Pacto de Varsóvia, a ameaça que justificava uma série de alianças e estruturas de aparato militar parecia ficar sem sentido. Isso exigia uma redefinição de políticas, de estratégias, redefinição de alianças, uma redefinição do dimensionamento do aparato militar que se constituía na OTAN, né? Então, essa realidade toda precisava ser repensada, né? E a oportunidade de ter estado naquela oportunidade, vivendo pessoalmente os problemas que estavam em questão naquele momento, foi extremamente enriquecedora, e ela parece importante ser relembrada porque ela de alguma forma se manifesta até os dias atuais. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de assistir a uma palestra de uma alta autoridade do exército russo, o chefe de Estado-Maior das forças do Pacto de Varsóvia, palestra essa na qual ele procurava, de uma forma até constrangedora, tentar convencer a plateia de que efetivamente estava acontecendo uma desmobilização de todo o aparato militar do Pacto de Varsóvia e que havia necessidade de um comportamento semelhante do mundo ocidental, com o objetivo de desarmar espíritos e desconfigurar o clima de bipolaridade que existia. Quer dizer, acabava, né, naquele momento, a bipolaridade que definia, que marcava as relações internacionais, não só na Europa, envolvendo de um lado russos e seus aliados e de outro a OTAN junto com os Estados Unidos,
e passava-se a ter que definir uma nova relação entre todos os atores principais daquele momento. Tive a oportunidade também de participar na sede da Assembleia Geral da OTAN de uma grande reunião em que estavam presentes entre outros, todos os alunos do curso a que eu me referi, que tinha por objetivo tentar sensibilizar a todos com relação à necessidade de que se conduzisse, de que se concluísse a condução de um estudo estratégico que estava sendo desenvolvido e batizado com o rótulo de Threat Redefinition, redefinição da ameaça. Havia toda uma necessidade de que se preservasse a OTAN. A desmobilização da OTAN era vista como algo impensável naquele momento. E como justificar a permanência da OTAN com todo o seu aparato militar diante da falta de uma ameaça que a justificar até então, que era o Pacto de Varsóvia, as forças do Pacto de Varsóvia. Então esse estudo de redefinição da ameaça buscava encontrar justificativa para que se preservasse o aparato militar da OTAN, independentemente das circunstâncias que estavam matizando o mundo naquele momento. E esse estudo desagou numa definição de 3 justificativas para a preservação da OTAN. Países vistos como irresponsavelmente armados. Havia a consciência do primeiro mundo, dos países mais desenvolvidos, de que surgia no mundo algumas nações com líderes irresponsáveis, despreparados, mas que tinham estruturado forças militares com poderio relativo e que havia necessidade de se ter condições de impedir que esses líderes irresponsáveis, entre aspas, eles pudessem fazer uso indevido do seu aparato militar. Uma segunda justificativa era a perspectiva que começava a ganhar força naquele momento de ameaças ao meio ambiente. Havia a ideia de que se precisaria dispor de forças militares que impedissem ações levianas que pudessem pôr em risco a sobrevivência do planeta diante de ameaças ao meio ambiente que começavam a ser vistas como extremamente preocupantes. E uma terceira justificativa era o que foi batizado de gap socioeconômico entre o Norte e o Sul. Viam aqueles líderes mundiais, os países do primeiro mundo no Ocidente, a possibilidade que esse gap socioeconômico gerasse, vamos dizer assim, uma invasão bárbara às avessas, né? Miseráveis do Sul buscando condições de vida mais adequadas, migrando em grandes efetivos para a Europa e pondo em risco o status quo existente. Naturalmente que não exige esforço compreender que essas justificativas elas foram encontradas com o objetivo de justificar a permanência, a manutenção do aparato militar da OTAN. É claro que a desmobilização da OTAN geraria problemas extremamente sérios, né? A desmobilização de toda a indústria bélica traria problemas de ordem econômica e social imprevisíveis, né? Hordas de cidadãos desempregados e o que fazer dos recursos. Havia um questionamento muito grande com relação a uma redefinição de orçamentos, né? Pacifistas, ambientalistas
de olho no que seriam as sobras dos orçamentos em função de redução dos orçamentos militares. Então havia todo um caudal de problemas sendo discutidos, gerando uma efervescência, né, que permaneceu durante o ano de 90 e que acabou gerando essas justificativas para a preservação do aparato militar da OTAN. O que é relevante nesse contexto, e que encerra essa primeira abordagem, é que com isso surge um conceito novo que ficou batizado como forças multinacionais. A partir da preservação do aparato militar da OTAN, sem necessidade de que todo o foco do planejamento de emprego dessas forças se desse a partir da ameaça que representavam as forças do Pacto de Varsóvia, é fácil compreender, surgiu um aparato militar que ficou livre à disposição para ser utilizado da forma que fosse entendida como no momento adequada para dar solução a problemas político-estratégicos que surgissem diante dos líderes dos países ocidentais. Não me parece que seja por coincidência que ainda em meados de 1990, final de julho, início de agosto, surgisse a Primeira Guerra do Golfo. Há registros de que Condoleezza Rice teria estado conversando com Saddam Hussein e deixando transparecer que os Estados Unidos, o mundo ocidental, não se envolveria em aventuras que pudessem acontecer a partir da visão megalômana do Saddam Hussein, e a invasão do Iraque em seguida parece, há quem diga, teria ocorrido em função desse sinal verde que ele teria recebido. E essa ação de um líder de um país, em tese responsavelmente armado, fazendo uso do seu aparato militar de forma temerária, acaba por justificar o primeiro emprego desse conceito de forças multinacionais. E de lá para cá, isso tem se repetido com frequência, sempre que se mostre do interesse dos países do primeiro mundo ocidental. E é em cima dessa lógica que nós continuaremos no nosso próximo vídeo, abordando possíveis causas, possíveis justificativas do que está acontecendo nos dias atuais, particularmente na interferência, na intromissão dos problemas internos na Líbia.